Bem-vindo, alunos, ao meu canal O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e a aula de hoje será sobre diabetes mellitus. Vamos começar? Bom, a diabetes mellitus ela é uma doença crônica do metabolismo que vai se caracterizar pelo aumento dos níveis de glicose, isto é, de açúcar no sangue, uma condição que chamamos de hiperglicemia. A glicose ela é uma fonte de energia que é fundamental para o metabolismo das células do nosso corpo. Porém, para penetrar nas células, a glicose ela vai necessitar de insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. Quando ocorre essa doença, diabetes, é porque os níveis de insulina estão baixos ou insuficientes para ajudar no metabolismo do açúcar, ou estão ausentes, no caso da diabetes tipo 1. Existem, portanto, dois tipos de diabetes mellitus, o tipo 1 e o tipo 2. No diabetes mellitus tipo 1, o pâncreas ele não vai produzir insulina, ou se produzir, é uma quantidade bem insuficiente. Já no diabetes tipo 2, a produção de insulina pode ser muito baixa ou o próprio organismo da pessoa pode se tornar resistente à insulina. Essa é uma doença crônica que não tem cura. O tratamento ele vai ter que ser mantido até o fim da vida e pode incluir o uso de insulina, também o uso de medicamentos antidiabéticos, fazendo uma dieta adequada e tem que se fazer também uma prática regular de atividade física. Bom, vamos aprender agora um pouco sobre os sintomas de diabetes mellitus. O diabetes mellitus, portanto, ele vai apresentar alguns sinais e sintomas diversos e um pouco diferentes entre o tipo 1 e o tipo 2, mas as características clássicas dos dois tipos são aumento da sede, chamado polidipsia, aumento da fome, chamado polifagia, e uma maior frequência de eliminação de urina, chamado de poliúria. Uns outros sinais também que são muito comuns no caso da diabetes mellitus são o emagrecimento, principalmente nos pacientes que apresentam tipo 1. Os demais sintomas do diabetes mellitus são desencadeados de acordo com os níveis de glicose no sangue. A quantidade de açúcar no sangue, ela pode estar alta, no caso nós vamos ter uma hiperglicemia, ou baixa, uma hipoglicemia, e as manifestações vão variar conforme essa condição. Normalmente, a hipoglicemia, ela ocorre em diabéticos que utilizam insulina ou tomam medicamentos para controlar essa doença, seja pelo uso excessivo ou incorreto do medicamento, jejum prolongado ou uma prática inadequada de atividade física. Nesses casos, a pessoa poderá apresentar os seguintes sintomas: cansaço, tonturas, sudorese fria, tremores, visão turva e dificuldade de raciocínio. No caso de pessoas que tomam medicamentos ou usam insulina para controlar essa doença, deve-se ter muita atenção com a alimentação e a verificação dos níveis de glicemia, que não deve estar abaixo de 70 mg por dl. A hipoglicemia, ela é um estado de alto risco para a vida das pessoas diabéticas. Portanto, é recomendado que todo diabético ande sempre com uma balinha ou uma embalagem de açúcar. E um comunicado também deve ser portador de diabetes, para que, no caso de uma urgência, ele possa ser ajudado rapidamente. Já no caso de uma hiperglicemia, quando vai ocorrer o aumento dos níveis de açúcar no sangue, pode surgir em casos da diabetes mellitus descontrolada, ainda não diagnosticado ou devido à ingestão de grandes quantidades de açúcar, de glicose. Os sintomas nesse caso vão ser bem semelhantes e incluem cansaço, visão turva, boca seca, aumento da frequência urinária, porém é menos frequente a alteração neurológica. Então, antes da gente prosseguir com a aula, vamos dar uma recapitulada. Então, a diabetes mellitus, ela é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, que é a hiperglicemia.
No corpo humano, a insulina ela vai possuir uma função de metabolizar a glicose para a produção de energia, e ela é produzida pelo pâncreas. A glicose, portanto, ela é um monossacarídeo que provém da quebra dos carboidratos, que vai chegar na corrente sanguínea e vai depender da insulina para conseguir entrar nas células e participar do processo de produção de energia, juntamente com o oxigênio, dentro de uma organela celular denominada mitocôndria. Então, existem dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele vai ser mais frequente em crianças e é o resultado da destruição das células beta pancreáticas, que pode ocorrer por um processo imunológico. Por isso, pode ser considerado uma doença autoimune. Esse tipo de diabetes, ele não está associado ao excesso de peso e obesidade e é um quadro crônico. Já a diabetes tipo 2, ela é mais frequente em pessoas mais velhas e está associada com aumento de peso e obesidade, e é a mais comum, sendo uma condição frequente na população brasileira. Nesse caso, a insulina ela vai ser produzida pelas células beta pancreáticas, porém, na sua ação, a sua ação está dificultada, caracterizando um quadro de resistência insulínica. E ela tem uma associação com fatores também hereditários. Quem tem histórico familiar da doença pode ter uma maior predisposição para desenvolver esse tipo de diabetes. Existe ainda também, que eu não comentei antes, a diabetes gestacional, que isto é, ela vai ocorrer durante a gravidez. Nesse caso, a doença ela pode ser transitória e terminar no final da gestação. Então, os sintomas, a gente sabe que eles podem ter uma evolução rápida, né? Vai incluir sede, boca seca, manchas na pele, que podem também ser confundidas como uma dermatite, aumento da diurese, fome excessiva, emagrecimento, cansaço e fraqueza, mudanças de humor e feridas que demoram para cicatrizar. Os sintomas, eles poderão evoluir ainda para desidratação severa, sonolência, vômitos, dificuldades respiratórias e até mesmo coma. A cetoacidose diabética, que é um distúrbio metabólico, é a complicação mais importante, que requer até mesmo internação. Outros sintomas, como alterações visuais e dores nas articulações, também são frequentemente relatados. Em ambos esses casos, podem surgir complicações futuras como cegueira, insuficiência renal, doenças cardíacas, AVC e amputação de pés e pernas. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Um dos exames mais comuns para detectar essa doença é o destro, que ele vai ser baseado em uma gota de sangue em uma fitinha. E essa fitinha ela vai ser analisada em um aparelho. O resultado é bem rápido e sai em minutos. Nesse caso, onde se detecta as alterações de glicose, outros exames são indicados, como a chamada glicemia de jejum, que deve estar entre 70 a 110 miligramas por 100 ml de sangue, e também pode-se pedir a curva glicêmica. Bom, o tratamento vai depender do tipo de diabetes que você vai ter, né? No tipo 1, é utilizada a aplicação de insulina várias vezes por dia. A insulina humana, ela é utilizada no tratamento e atualmente ela é desenvolvida em laboratório a partir da tecnologia de DNA recombinante. Essa insulina chamada regular é idêntica à humana na sua estrutura e deve ser administrado em casos de urgência, quando as taxas glicêmicas estão bem elevadas. Já a insulina humana é associada, regular, né? Ela é associada às duas substâncias, a protamina e o zinco, que promovem um efeito mais prolongado. Já no tipo 2, o que é mais indicado é a medicação oral, sendo poucos os casos onde é necessário a aplicação de insulina injetável. Nos dois tipos de diabetes, deve-se fazer um controle da dieta com alimentos diet e controle do consumo de carboidratos e açúcar.
e também fazer exercícios físicos que vão ser importantes para reduzir o nível de glicose. Os diabéticos devem medir a glicose diariamente em casa para fazer o controle. Bom, em relação à prevenção da diabetes tipo 2, que é mais frequente na população e ela está associado também com hábitos de vida, né? Então, a melhor forma de prevenir é consumir alimentos saudáveis, ter uma prática de exercícios físicos e ter um controle do peso. O diabetes tipo 1 não existe nenhuma forma de se prevenir. Porém, alguns hábitos saudáveis poderão ajudar a prevenir ou a reduzir as complicações associadas a essa doença. Bom, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou dessa aulinha, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever para as próximas aulas e ativar o sininho para não perder. E bom estudo, alunos!